Bom dia, muito bom dia a todos. Bom dia, guardiões. Boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse talk aqui e nas gravações ali depois do nosso canal do YouTube. Hoje, aqui presente comigo, Fernando Veig, né, que vai ser quem vai tocar aqui o nosso Guardiões Talks de número 55, com um assunto bem bacana aqui, selecionado, né, bem interessante, que é sobre inteligência artificial, mas de um modo um pouco diferente, né? A gente vai falar da segurança em inteligência artificial, olhando, né, com os olhares ali voltados para ISO 23894, né, uma ISO específica aí para a parte de inteligência artificial. Beleza? Legal. Agradeço a todos aqui por estarem conosco novamente, né, em mais uma edição aqui dos Guardiões Digitais Talks. Hoje, em específico, né, o nosso último aqui do ano. Então, hoje encerramos aqui nossa série durante 2025, mas já com bastante preparação aí para 2026, uma série de talks aí bem interessante para passar para todo mundo. Os Guardiões Digitais, ele é uma comunidade, né, então hoje um ecossistema, uma comunidade com mais de 1.000 membros ativos, né, e centenas de horas de conteúdo, onde toda semana, obviamente, quem está nos acompanhando aí percebe, né, que a gente vem trazendo toda semana um conteúdo ao vivo aí para vocês também. E aí, claro, né, sempre importante reforçar que se alguém está aqui, de repente, por algum convite de algum colega, algum parceiro, né, algum amigo, aí vocês podem também fazer o acesso aqui dentro da comunidade dos Guardiões Digitais, acessando guardiõesdigitais.com.br, e lá a gente vai ter o botão, então, para fazer parte da comunidade, tá certo? E o Guardiões Digitais, ele não é somente um evento online, né? A gente tem, então, os nossos eventos presenciais. O primeiro encontro dos Guardiões, ele ocorreu em Santa Catarina, né? Onde a gente teve, então, uma série de parceiros, de clientes, né? Juntamente conosco. Nosso segundo encontro, ele foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dentro do evento do SecOps. Então, a gente teve um momento bem bacana de interação, de networking, e um almoço bem interessante para todos que estavam presentes com a gente. Terceiro encontro, de volta a Santa Catarina, e percebam, né, que o público já vem aumentando aqui. E aí a gente teve o nosso quarto encontro em Porto Alegre. Então, como foi o maior encontro até agora, né? Um público bem selecionado, com bastante dinâmica, bastante interação, mais de 100 líderes aí reunidos para todas essas dinâmicas e essas trocas. E o Guardiões Digitais, ele faz parte, né, um grupo, então, composto pela Introduce, pela Supreme, pelo Board Safe, Guardiões Digitais, e tudo isso reunindo, então, as expertises aí de planejamento em TI, de segurança da informação, de cloud, né, e aí levando, obviamente, todas essas expertises junto com diversos parceiros que estão conosco aqui à frente também. Não posso deixar de agradecer também por todo esse ano aqui as participações, né, especiais de alguns parceiros, alguns clientes que estão sempre aqui conosco também acompanhando esse movimento. E a gente sempre comenta, né, que para negócio em crescimento, a segurança é a base de tudo. E por a segurança ser a base de tudo, né, novamente, a gente entra então em temas que sempre levam a segurança à frente aqui desses nossos movimentos. Então, para a gente falar hoje, eu vou convidar o Fernando Veig, que está aqui com a gente, né, nosso head de consultoria, hoje com certificações aí específicas para a parte de ISO para IA, né? E aí o Veig vai tocar com a gente, então, sobre esse tema de segurança e inteligência artificial com a ISO 23894. Então, já preparem seus caderninhos aí, que vai ter bastante informação aí para vocês anotarem, né, e consultarem. Claro que depois tudo isso vai ficar gravado, vocês vão poder consultar nos nossos canais, mas sempre fica válido aí para vocês estarem presentes com a gente nesse momento, tirarem as dúvidas de vocês e interagirem o quanto mais vocês puderem aí também, tá certo? Veig, obrigado pela tua presença no dia de hoje, por ter aceitado esse desafio aí também de estar com nossos Guardiões. E agora passo para ti aqui o palco para te passar esse conteúdo que foi criado especialmente para os nossos Guardiões. Obrigado, Brian, por essa introdução. Depois só confirma se os slides estão passando, tá? Pessoal, esse momento aqui é justamente da gente entender um pouco mais dessa ISO, a 23894, né? Ela é uma base relacionada a IA, e não só de riscos. Nós vamos olhar aqui, tem um viés também importante para a governança, só que eu já trago para vocês que em relação à governança, existem mais duas normas, né? Que é a ISO IEC 42001, que trata de um sistema de gestão de IA, a gente vai falar mais sobre isso também, e também a ISO 38507,
que ela traz uma orientação a nível de board, a nível de direção, no que tange também a gestão de um sistema de IA. Para ver se passou o slide, só um minutinho. Ok? Tudo certo. Então, o que traz a 23894 na sua versão 2023? Gestão de riscos e inteligência artificial. Então, diretrizes para uma IA confiável, a gente vai falar um pouco de confiabilidade aqui, segura e responsável. Um dos grandes problemas que nós temos, e nós veremos, né, é que a IA seja responsável, que ela seja robusta, inteligente na sua percepção, né, mas também muito responsável. Então, cada vez mais a IA se torna crítica em decisões. Tá? Eu faço uma analogia com o próprio advento da internet nas nossas vidas, né? A gente não vive mais sem isso. E também, cada vez mais, a gente vai depender desses ambientes de sistemas de inteligência artificial. Tenho certeza disso. Não vai nos ajudar a vender mais, ela não vai nos ajudar a faturar mais, mas ela vai nos trazer possibilidades de chegar a esse nível. E aí vai depender de cada empresa se qualificar e se aprimorar. Então, os riscos relacionados à IA, de novo, envolvem ética. Nós veremos aqui o que tange a isso, né? Privacidade de dados. Estaremos olhando também a regulamentações, a normativas, né? Segurança como um todo, veremos, e responsabilidade. Então, a ISO, ela fornece diretrizes práticas para a gestão de riscos ao longo de todo o ciclo de vida de um sistema de IA e sua implementação. E aqui eu vou trazendo perguntas para vocês. Usem o chat para as suas respostas, tá? Então a pergunta é: quantos que aqui estão conosco já utilizam algum tipo de IA na sua empresa? Ou não só utilizam, vocês já identificaram necessidades. O boarding, e é comum, né? Já trouxe para vocês alguma necessidade de negócio? Nós podemos pensar em adoção de um sistema de IA e já lhes trago. Essa adoção, ela tem que ser responsável. Nós falaremos aqui também de quem é essa responsabilidade, tá? Então, coloquem no chat aqui, Brian, e o que vir de resposta, tu vai passando para mim também, né? De quem já utiliza algum tipo de IA, né? E os resultados que está obtendo. Qual é o propósito? Qual é o propósito da ISO 23894? Então, ela vai integrar a gestão de risco de IA à governança corporativa. Então, de novo, né, a ISO 42001, ela trata é um sistema de gestão de IA, é uma governança, tá? E entra junto com a 23894 essa gestão de riscos, tá? Então, nós queremos também alinhar a IA aos princípios da ISO 31000. Essa já é conhecida, né? Que trata de gestão de riscos de uma maneira geral. Nós temos que apoiar decisores, desenvolvedores e usuários na mitigação de riscos. Nós temos que contribuir para o uso ético e confiável dessa IA. Isso tudo a norma traz para nós. Só que toda norma nos traz o que nós temos que fazer, independente da norma. O que nós vamos trazer e nós trazemos para vocês é um olhar de como nós podemos nos antecipar. Eu vou tratar de risco com vocês, eu tenho uma série de anotações aqui. O importante é riscos. Nós temos que pensar no apetite de risco da organização. Em cima disso, nós temos 3 grandes olhares, tá? Primeiro, o que riscos a organização vai aceitar? Então, aceitação do risco. Mitigação. Eu estou diminuindo aquele risco. Então, eu diminuo a probabilidade dele ocorrer e se, porventura, um risco residual ou não, ele ocorrer, eu tenho que ter ações de mitigação daquela ocorrência.
Temos também a possibilidade de transferir riscos, né? E uma que eu não concordo em absoluto é a eliminação. Dificilmente se elimina quaisquer tipo de riscos, independente do que for, né? Então vamos lá. Qual é a relação da ISO 23894 com outras normas? Então, ela está diretamente relacionada com a ISO 31000, que é a base conceitual para a gestão de riscos. A própria 42001, que eu falei que é uma base conceitual para a gestão de um sistema de IA. A 27001, que trata da segurança da informação como um todo. A 27701, que trata da privacidade e proteção de dados, muito elencada com uma LGPD, uma GDPR, e a própria 23894, que ela vai estar conectando essas normas dentro do contexto de IA, no que tange à gestão de riscos. Então, quais são aqui os próximos passos que cada uma das empresas de vocês, outras tantas, deve tomar? Mapear sistemas e projetos de IA existentes. O que nós já temos hoje? Não temos nada? Então aqui vocês vão colocar. Já temos hoje projetos de IA? Já utilizamos minimamente um sistema de IA para nos trazer informações? Né? Temos que avaliar os riscos com base... Fernando, como é que eu vou avaliar risco? Bota a ISO 23894 embaixo do braço. Ela vai te nortear na identificação desses riscos, de tratamento de riscos residuais, no que tange a própria operação desse sistema e também em vieses éticos, morais, legais. Né? Então, temos que criar um plano de mitigação e governança, estabelecer políticas e controles internos e monitorar continuamente e revisar esses indicadores. Para tanto, eu trago aqui algumas perguntas, tá? Antes de adotar um sistema, o que eu tenho que fazer? Eu faço uma analogia, eu vou explicar para vocês aqui o que eu trago. A implementação de um sistema de IA é muito semelhante, não é semelhante com o ERP. Qual a diferença, tá? É na saída. Um ERP te entrega informações padrão, certo? Então, tu vai clicar, tu vai ter as informações. Um sistema de IA, ele é mais esperto, eu posso colocar assim. A IA vai te trazer informações e nessas informações, a gente viu, ela pode alucinar, ela pode trazer informações que ela considera corretas, mas na realidade não são. Então, a IA trabalha com probabilidade que aquelas respostas que estão sendo trazidas sejam verdadeiras. E aí começa um dos riscos, tá? Então, quando nós pensamos quais são os processos que nós temos, quais são os ambientes que nós temos, que nós podemos prover saídas dentro de um sistema de gestão de IA. Tá? Lembrando que o desafio também está numa IA generativa. Ela aprende. Se nós olharmos um RP, ele tem um aprendizado, mas ele é muito estanque na sua concepção. A IA não. A IA aprende e ela toma decisões. Que essas decisões nem sempre elas são assertivas. Para ela, de novo, ela vai alucinar. Para ela está ok, é correto, mas será que está dentro de um padrão que nós queremos de respostas acessíveis, tá? Outra, quem continua responsável pela decisão final? A própria IA ou as pessoas que ali estão? Então, um contexto que nós trazemos, nós temos que, via de regra, sempre validar o que ela nos traz de informação. Por quê? Ela pode pegar informação de N ambientes. Ela pode pegar informação de um ERP, de um CRM, de um próprio, de planilhas, ou seja, dos mais diversos locais. E aqui nós temos que ter um olhar quando se fala de inventário de fonte de dados. Nós podemos ter dados estruturados ou não. Isso tem uma complexidade, tá? O que é um dado estruturado? É um dado que está dentro do ERP, está dentro do banco de dados, está dentro, ok? E o não estruturado, ela pode estar buscando também, que é um dado de maior risco na sua concepção,
Tá? Então, o que fica aqui, que dados vão alimentar essa IA? Tem dado pessoal? Opa, pessoal, pensando em LGPD, se nós vamos alimentar uma IA, estou tratando de riscos aqui, como um todo, tá? Com dados pessoais, ou até em âmbito hospitalares, ou seja, com dados sensíveis, o sistema de gestão de IA ele está manipulando esses dados, tá? E que informações que nós teremos a partir daí, tá? Olhando um dado sensível, na medida que eu tenho uma informação que é entregue por um sistema de IA, nós podemos estar melindrando, constrangendo as pessoas. Eu vou falar um pouco mais dos riscos aqui na frente. Então, temos que ter um cuidado muito grande. Que dados vão alimentar esse tema de IA? E aqui, pessoal, eu trato o CID. Então, eu trago o contexto de segurança aqui. Eu tenho que olhar, tá? Quanto à confidencialidade, integridade e disponibilidade desses dados. Aqui, a 23894 está olhando, enquanto um sistema de gestão de IA, ela olha a segurança da informação como um todo. O que nós já fazemos hoje no que tange a segurança da informação tem que ser mantido. A gente só está incorporando um sistema generativo, um sistema inteligente, que vai nos gerar informações das mais diversas para a tomada de decisão. Aí vem a pergunta, Fernando, a IA substitui o RP? Pode substituir. Ó, atenção, a IA pode substituir? Pode. Pode. Só que temos que ter um cuidado, porque os dados inseridos podem ser semelhantes. Não tem problema. Com origem íntegra, certo? Identificado a sua confidencialidade, se é um dado pessoal ou corporativo, se é sensível ou não é. A saída, de novo, a saída é que é relevante. Sendo generativa, ela vai aprender. E ela aprendendo, ela vai gerar suas informações. E aí vem aquele olhar. Essas informações, está aqui. Ela pode errar? Pode. A gente sabe, nos nossos ambientes, que nós temos que estar, via de regra, validando as informações que são entregues. Riscos, então, mais um. As informações geradas podem ter alucinação. E nós temos que estar validando. Se não validarmos, a gente corre o risco de dar um Ctrl+C, Ctrl+V em alguma informação estratégica da empresa, em alguma informação de cunho pessoal e está impactando parceiros, fornecedores, clientes, comunidade como um todo. Então, aqui tem uma série de riscos, tá? Então, aqui está. Como vamos monitorar a qualidade das respostas ao longo do tempo? Temos que prever isso aqui. Outro, como o usuário será orientado a revisar e questionar ou a corrigir? Nós não vamos escapar, ao menos a curto prazo, tá? Dessa correção. O que está proibido de fazer com essa IA? Quais são os limites claros de uso? Até onde eu posso chegar com as informações que eu tenho? Quais são os atores? E aqui eu coloco também uma matriz RACI, né? Quais são os responsáveis? Quais são os aprovadores? Quais são os consultados e informados no que tange a esse sistema de IA? Tá? Como vamos explicar a decisão de alguém? A decisão se alguém, o cliente, auditor, regulador, perguntar. Se nós tivermos uma resposta que não seja condizente, e nós trabalharmos fielmente com essa resposta, oriunda dos mais diversos inputs, como eu falei, como é que nós vamos explicar essa decisão? Tá? Onde ficam guardados os dados da IA? Aqui, ó. Nós temos ambientes on-premise e ambientes em nuvem, certo? Fernando, posso ter esses dados localmente? Sim. Posso ter esses dados em nuvem? Sim. Só que aí tem um olhar da ISO 27001. Chama-se da segurança da informação para uso de serviços em nuvem. O mesmo critério que nós temos com os dados que nós armazenamos, dados pessoais ou corporativos, que nós armazenamos em nuvem, nós temos que pensar que esses dados serão usados pelo nosso sistema de gestão de IA também. Então, temos toda uma relação com esses players no que tange a segurança desses ambientes em nuvem também. E outro, último aqui, desligamos, voltamos atrás ou mudamos o modelo se algo der errado.
Bingo. O que eu faço se não funcionar? O que eu faço com alucinações geradas? Que passo eu vou dar atrás das informações que eu coleto, dos ambientes que eu coleto? E importante em relação ao ambiente, quando nós estamos em organizações, pode ter setores que estão menos suscetíveis ao uso da IA. Pode. Eles pode agregar valor, sim, mas não de uma maneira relevante e pertinente. Pessoal, qualquer dúvida, Brian, tu traz, e nós vamos aqui tratando. Alguém trouxe um olhar de já estar usando a inteligência artificial? A gente teve aqui, Vegui, Fernanda comentando que eles utilizam IA e o board, inclusive, enfatiza a utilização dela dentro da empresa. Ponto bem positivo aí. Ótimo. O que eu tenho notado, tá? Pensa no board, pensa na presidência, direção, alto escalão, tá? Nós de TI aqui, pessoal, a grande maioria de TI, se nós queremos tornar a TI estratégica, nós temos que gerar informações para eles, no que tange a tecnologia da informação, no que tange a melhoria de processo, e esse melhoria de processo é fundamental. Vamos lá. Se, tanto para o RP quanto para o sistema de IA, se as informações coletadas estão incorretas, só iremos somatizar a entrega. É como uma criança. Se eu não educar adequadamente, ela vai aprontar depois. Tá? Então, nós temos que entender as informações que nós estamos coletando, o tipo de informação, e aí entra a classificação das informações, né? Que informações que eu estou distribuindo? Informações organizacionais confidenciais? Opa, é um dos riscos. O que vai ser feito com isso? Tá? Não somente pelo sistema, mas por aqueles que estão visualizando, que estão tendo acesso. E aqui vem todo um olhar de integração daqueles colaboradores e aceitação. Porque eu trago um olhar aqui também, tá? Que é possível, tá? Ó, sistema de IA pode mudar o número de recursos humanos. Podem. Como o RP também mudou. O que era feito por 10 pessoas de maneira manual, hoje se faz com 2, 3 pessoas. Só que a IA, ela vem a agregar mais valor nas informações que nós temos, tá? E é possível, sim, que pessoas, né, sejam afetadas. Mas qual é o grande pulo do gato? É nós estarmos continuamente nos aprimorando, continuamente entendendo que inovações vieram para ficar. De novo, como a internet, e a IA também veio para ficar, e a gente tem que ter essa percepção de resiliência. Quais são os tipos de riscos em IA? Eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas vocês podem ficar olhando aí, né? Nós podemos ter os vieses que ela traz, de discriminação, sim, de classes sociais. Pega um sistema de IA, onde ele traz informações. Exemplo, né? O setor de RH vai trabalhar com IA. Legal, IA generativa. E ele pede para ela para fazer todo um levantamento de possíveis candidatos. Só pediu isso. Olha o risco. E ela começa a gerar um monte de informações, e nessas informações ela pode discriminar. Pode. Ela pode pegar uma classe social, ela pode pegar uma cor de pele, ela pode pegar uma opção sexual, ela pode gerar uma série de informações. E ela vai gerar. E aí, o que eu faço com essas informações? Para que não esteja discriminando até regiões ou classes sociais, tá? Importante, a falta de robustez. Nós podemos ter cenários inesperados, tá? Então, pode-se gerar um reconhecimento, por exemplo, de imagem confuso, que está totalmente fora de um padrão, tá? Ataques adversariais, alterações mínimas no dado inserido, pode enganar o modelo dela, tá? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande de onde ela busca as informações
importante, e as informações que nós temos quanto à sua veracidade e integridade, tá? Drift de dados, né? Então, o que acontece? É tudo muito rápido. Então, esses modelos vão se tornando obsoletos, porque a agressividade desse ambiente é muito grande. Então, nós temos que ter esse olhar relevante também nesse contexto. Vamos aqui. Riscos operacionais. As equipes passam a confiar cegamente no sistema de IA, tá? Acreditam em tudo que ela traz. Pessoal, eu não estou dizendo que a gente não deva acreditar, muito pelo contrário, tá? Todos nós aqui já usamos diversos agentes e a gente faz as devidas perguntas, ela vai buscar no seu ambiente e nos traz informações. E, de novo, nós temos que passar por uma revisão. Podemos tratar a revelia? Corremos o risco disso, tá? Falhas de integração, erros de API, bases de dados incoerentes, dependências externas que podem comprometer a operação, falhas de monitoramento. O ideal é que nós monitoremos 24/7, tá? Por quê? Sem monitoramento, nós podemos ter aqueles erros que estão acontecendo nos mais diversos ambientes da empresa se mantendo de maneira recorrente. E aí, nós estamos gerando saídas que não são condizentes com o que nós precisamos, ou que os nossos usuários, os nossos parceiros, a sociedade, órgãos reguladores estão esperando, tá? Dados de má qualidade. Eu deixo claro aqui de novo, se os dados são ruins, os resultados também serão ruins. Não existe mágica. A IA generativa, ela vai aprender com o que nós entregarmos para ela. De novo, se os nossos processos de determinados setores, eles não são bons, eles não são assertivos, e já tem risco lá no seu processo em si, ela só vai somatizar o que tem. Legal? Pessoal, perguntas a qualquer momento aí, tá? Fica à vontade. Foi o que eu falei agora aqui antes, né? Elas vão tomar decisões que afetam vidas. Saúde, crédito, emprego, aquela situação que eu falei, né, lá Também tem currículo, né? Tá, de novo, foi que eu comentei. Traga os critérios para a seleção de candidatos ao cargo tal. Ela vai colocar o que ela acha pertinente, das informações que ela tem, tá? E ela pode alucinar aqui. Impacto sobre grupos vulneráveis, foi o que eu falei aqui. Nós podemos marginalizar minorias e aumentar cada vez mais desigualdades. E aqui vem toda que eu escrevi aqui, aí vem toda a parte de ética, código de ética em IA. A empresa tem o seu código de ética. Tem toda uma cultura organizacional que tange a valores, princípios, missão, visão da organização. Isso tem que ser considerado, tá? Vamos lá, então. Perda de autonomia humana, tá? Foi o que nós falamos aqui. Nós temos que entender que a IA ela pode trazer mudanças no ambiente organizacional e ela vai trazer também no que tange a pessoas. E no que tange a pessoas, como é que nós podemos trabalhar? Temos um programa de qualificação em IA. Aquela síndrome de Gabriela que eu sempre falo, né? Eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Esqueça, isso já passou. O sempre fiz assim, sempre foi assim, não existe mais. Nós temos que mudar o mindset. A organização, de cima para baixo, depois a gente vai ver de quem é a responsabilidade do uso da IA, né? Então já vou trazer spoilers, né? A organização de cima para baixo, ela tem que entender, preciso desse sistema? Sim. Como é que eu vou me adequar? E aqui envolve cultura, envolve código de ética, envolve os princípios da organização como um todo, tá? E aqui, ó, desinformação e deepfakes, ó. Pode-se criar conteúdo falso, de novo, altamente convincente. Ela alucinou, então ela gera informações que não são verdadeiras na sua essência, mas se convence disso. Por isso que tem que ter a revisão humana, tá?
riscos jurídicos e regulatórios, violações de direito do titular, tá? Nós podemos gerar na empresa uma responsabilidade jurídica. Conformidade com normas e leis. Eu trouxe aqui a própria LGPD. A IA pode violar a LGPD? Pode. E regulamentações setoriais, financeiras, de saúde, de governo. Como é que a IA pode violar uma LGPD? Lembra do dado que eu estou coletando? É um dado pessoal sensível, certo? Esse dado não pode ser exposto à revelia. E ela pode estar gerando informações pertinentes no entendimento que podem impactar os titulares de dados. E quem são os titulares, né? Somos nós que estamos aqui, cada um de nós, né? Os nossos colaboradores, a sociedade, parceiros, operadores. Então, tem que ter um olhar muito importante e relevante aqui. Riscos contratuais. Fornecedores e parceiros podem não cumprir requisitos de segurança e privacidade. Isso aqui, independente da IA, é padrão. E lá na 27001 tem um controle que trata da segurança da informação na relação com fornecedores. Se nós vamos compartilhar dados pessoais ou organizacionais, independente da sua origem, com um sistema de IA, um sistema de ERP, seja lá qual for, nós temos que cumprir requisitos. Acordos de NDA, no mínimo. Qualificação de fornecedores. Identificar o que eles estarão fazendo com aquelas informações que nós estamos disponibilizando. Porque entenda, como nós temos sistemas de IA, outros fornecedores podem ter também, certo? E como nós, enquanto controladores, olhando o LGPD, a gente vai estar disponibilizando essas informações. Exemplo, né? Eu tenho plano de saúde terceiro na minha empresa. Quando eu contratei aquele colaborador, eu tenho uma série de informações, muitas vezes sensíveis a respeito dele, certo? Eu estou compartilhando o dado com esse plano de saúde, ou com o escritório de contabilidade, ou seja, quem de direito. O que esse dado está sendo, como esse dado está sendo tratado, tá? Eles podem ter lá um ambiente também de inteligência artificial que vai manipular esses dados, entendeu? Então, são todos os riscos que a gente vem trazendo aqui. Riscos reputacionais. E a gente vê situações, né? Falhas de IA costumam ganhar manchetes rapidamente. Pessoal, a IA já tem um tempo de casa, mas ela está entrando em voga atualmente de uma maneira muito mais efetiva. Então, se nós cometermos na implementação de um sistema de IA algumas barbeiragens, tá? Nós podemos gerar falhas. E aqui um dos riscos que nós temos é falhas na sua concepção, falha no seu sistema, falha nos agentes, com informações não condizentes, que são usadas de maneira à revelia, sem nenhum tipo de gestão humana. Então, nós podemos cair rapidamente em manchetes, né? E, naturalmente, decisões injustas. Vazamento ou erros vão reduzir a credibilidade do teu negócio. Então, se nós utilizarmos as informações geradas de maneira não condizente e trazer algumas decisões que não são pertinentes com o negócio, olhando ética, olhando moral, a gente pode perder confiança dos clientes, tá? E implementação sem governança. De novo, a ISO 42001, ela vai trazer um olhar importante quanto à governança desse sistema. Eu já lhes digo, a 23894, gestão de risco, a 42001, sistema de gestão de IA, e a 38507, a segurança, orientação à direção quanto à usabilidade desse sistema, andam juntas. Legal? Vamos lá. Riscos de segurança e privacidade, vazamento de dados, riscos à privacidade, especificamente LGPD, identificação indevida de pessoas, reidentificação de dados anonimizados. O que é um dado anonimizado, pessoal? É um dado que ele está escondido, está mascarado, e ele não é mais considerado dentro do processo, tá? Nós podemos ter uma reidentificação de dados anonimizados.
a revelia. E aí? Perda de controle sobre a origem dos dados e a finalidade dos dados. E também modelos vulneráveis que podem ser roubados, copiados ou manipulados. E aqui, outra pergunta, dentre outras que vocês trouxeram, vocês avaliaram formalmente esses riscos que nós trouxemos aqui? Ou se saiu implementando? Aqui é um ponto de atenção. Eu não posso, não devo tomar ações pertinentes à implementação de um sistema de IA sem avaliar formalmente os riscos desse uso, nesses vieses todos que eu trouxe para vocês. Então, coloquem no chat aqui. Brian, alguma informação no chat até agora? Mais nada? Podem participar conosco, tá? Tranquilo? A gente teve aqui, Vegui, pessoal das farmácias São João comentando que eles utilizam a equipe de segurança, né, de informação, já usa uma IA de forma bem robusta para detecção de ameaças por inteligência artificial e machine learning, orquestração de medidas pós-detecção com IA, com mais precisão na ação de contenção, modelagem de ameaça aplicada de forma precisa de acordo com a modelagem do negócio, gerando novas táticas de defesa e alimentando todos os sistemas de segurança da informação de forma assertiva e proativa com IA. E avaliação de riscos com IA na cadeia de suprimentos. No geral, todas as áreas de negócio são estimuladas na adoção de IA, né, e o maior desafio que eles enxergam na segurança da informação é acompanhar, então, essas adoções alinhadas com frameworks ali citados também aqui. Exatamente. Pessoal, esses frameworks, e aí nós podemos ter os mais diversos, né? Até o próprio NIST vai estar nos ajudando. Então, nós temos que alinhar, e que boa resposta dos colegas da São João, nós temos que alinhar boas práticas, frameworks, né? Também com sistemas, com normativas, que vão nos ajudar. De novo, como eu falei, ainda é algo novo. Nós estamos aprendendo com o que a IA nos traz. E esse aprender também, não é só a IA que é inteligente, pessoal. Ah, não, a IA generativa ela é inteligente. Sim, mas no meu olhar, ninguém substitui o ser humano. Sabe por quê? Nós é que vamos validar o que ela vai trazer. Nós não podemos deixar tudo na mão dela e os colegas sabem disso. Então, eu trago de novo aqui, temos que avaliar formalmente os riscos desse uso. Legal? Vamos seguir então. E aqui tem toda uma gestão de riscos em IA. Vamos ver. Nós temos que olhar os principais, né? A proporcionalidade. Que controles devem refletir o nível de risco. Qual é o nível de risco que nós vimos, né? Ok? Outro ponto. Deixa eu ver aqui. Quando eu falo, pessoal, em IA, eu vou trazer um contexto aqui de GEMUD para vocês também. Porque nós estamos mudando, né? Saindo daquela síndrome de Gabriela, que eu sempre fui assim, nós estamos mudando. Eu tenho certeza que muitas empresas estão olhando, trazendo um olhar de gestão de mudança, identificando. Mudança tem 3 grandes pilares, né? O planejamento, a comunicação e a execução. Como é que eu estou planejando adequadamente essa movimentação da empresa no que tange a utilização de um sistema? Acredito que os colegas que aqui trouxeram, com bem explicado o que eles estão fazendo, isso aqui foi tratado. A GEMUD, né? Qual é o plano de comunicação que eu tenho? Quem vai ser afetado? De que maneira vai ser afetado? E qual o entendimento desse afetado? Porque as pessoas vão ter que entender que eu trago uma analogia aqui. A IA é um amiguinho virtual. Olha só que bacana. Nós temos uma secretária virtual, nós temos um amiguinho virtual que vai nos trazer informações importantes para a tomada de decisões estratégicas. De novo, risco. Avaliar o que vem. O dado ruim vai gerar uma informação ruim. Então tem que ter esse cuidado, né? Transparência, rastreabilidade, explicabilidade dos modelos. Olha aqui, ó, responsabilidade, atribuição clara de papéis e deveres. Matriz RACI, já ajuda, tá? E aqui eu já vou trazer
uma pergunta que é mais à frente, já vou trazer agora. Podem colocar de quem é a responsabilidade para a adoção de um sistema de IA. Eu vou fazer de novo a pergunta. De quem é a responsabilidade primária para a adoção de um sistema de IA? Podem colocar aí a percepção de vocês, tá? Ciclo de vida, eu tenho que ter uma gestão contínua, tá? E aqui, quando eu falo em design, eu estou lendo até uma LGPD, Privacy by Design e Privacy by Default. Eu tenho que ter concepção de segurança desde a sua concepção. Desde o planejamento que nós temos, identificando os principais key users, identificando ambientes que podem ser aprimorados, né? E até a desativação desse sistema, até onde ele vai e o que ele nos entrega. E aí tem toda uma regeneração dele também. E tem a confiabilidade e segurança, né? Que é a base para a confiança do usuário. Vamos seguir? Etapas do processo de gestão. Eu tenho que ter o contexto. Eu vou definir o escopo do uso. Olhando gerenciamento de projetos, né, profissional, eu tenho escopo e não escopo. O que é o escopo? É o que eu vou fazer, certo? É o que eu vou realizar com a implementação desse sistema. E tão importante quanto o escopo é o não escopo. O que esse sistema não vai trazer? Porque nós podemos gerar expectativas, muitas vezes não atendidas. Esse é um ponto importante, pessoal. É um risco que nós vamos ter quando nós implementamos. Nós temos que entender quais são as expectativas dos principais stakeholders. O que se espera com esse sistema? Será que ele vai agregar o valor esperado? Existe a possibilidade, e ela é real, de fazer todo um planejamento para a implementação do sistema, colocar o sistema a rodar depois de 1, 2 anos, né? A gente vai ver, e chegar no final, tu vê, cara, não está entregando o que eu queria. E pode não ser, pode não ter uma usabilidade adequada e não ser aderente ao que a empresa espera. Pode acontecer, tá? Identificação, levantamento dos riscos, todos esses que eu falei aqui, né? Análise. Aqui, pessoal, quando eu falo em risco, eu tenho que analisar qual é a probabilidade dele ocorrer. Qual é o impacto para o negócio? E aqui pode ser uma análise qualitativa ou quantitativa. E que ações de mitigação, aqui é a avaliação de risco padrão, né? Eu vou tomar, tá? Para isso, nós precisamos de um comitê. Não um comitê de segurança da informação só, mas nós podemos ter dentro desse comitê, nós já tivemos aqui um webinar sobre isso, stakeholders importantes de cada setor. Por quê? Nós temos, nós que eu digo aqui enquanto TI, tá? Porque eu considero que a TI deve, e já está fazendo isso, né? A TI está puxando para si essa responsabilidade. Lá dentro de um planejamento estratégico, que a TI, no meu olhar, deve participar sempre. Nós tratamos aqui com outros clientes, né, um planejamento estratégico, tecnologia da informação. Dentro desse planejamento estratégico, a TI está enxergando o que o board necessita, o que cada ambiente necessita de informações. Mas, Fernando, informações eu coleto, eu trago num BI, eu trago num RP. Sim, a grande vantagem da IA é que ela tem todo um aprendizado. E ela vai trazer informações, muitas vezes, palavrinha, inesperadas. E é esse inesperado, é esse aprendizado que ela tem, bem monitorado, bem avaliado, bem controlado, que pode agregar esse valor, tá? Então, tratamento, aplicação de controles de mitigação, monitoramento, como eu falei, acompanhamento contínuo, ela pode estar gerando erros. Temos que olhar isso aí. Comunicação e consulta. Total transparência com stakeholders. Brian, se tiver alguma pergunta a qualquer momento, fica à vontade, tá? Qual é a integração com o ciclo de vida? Então, de novo, né? Privacy by Design e Default. Fase de design, definição de requisitos éticos e técnicos, tá? Quem vai ser afetado por essas informações? Quais são os grupos étnicos? Quais são os critérios técnicos que eu tenho?
Nós temos que olhar, pessoal, ainda mais quanto ao IA, nós dependemos muito, vamos olhar um pouco de infraestrutura, né? Nós dependemos muito de infraestrutura, de capacidade de armazenamento, de capacidade de processamento. Tá? Então, a gente tem que ter um olhar técnico mais aprimorado. Tá? Desenvolvimento e no controle de qualidade de dados e modelos. De novo, treinamento e validação, implantação, uso e manutenção do ambiente e até, se for necessário, a sua própria desativação. Vamos seguir? Aqui eu trago papéis e responsabilidades. E aqui vem a pergunta próxima. Quais são os papéis, Brian, vê se alguém respondeu na visão dos colegas aqui, quais são os papéis claros e responsabilidades que nós temos na implementação de um sistema de IA? Nós temos ali o proprietário de risco, o responsável técnico, o comitê de ética em IA, que eu falei, né? Criar mecanismos de auditoria e supervisão, garantir a comunicação entre áreas técnicas, jurídicas, compliance e promover a cultura organizacional. Brian, vem mais alguma informação? Pode seguir daqui. Posso seguir? Uhum. Pode seguir. Legal. Então, aqui... Outra coisa tá aqui que se considera relevante para qualquer ambiente, não só para um sistema de IA. Vocês realizam análise de vulnerabilidades nos seus ambientes? Testes de intrusão? Porque isso vai impactar também nas informações que nós temos, na integridade e do tipo de informação que nós temos. Tá? Isso é bem relevante. Vamos seguir? Indicadores de maturidade, governança e políticas documentadas, monitoramento de risco ativo, auditoria periódica nos algoritmos tratados, plano de melhoria contínua e engajamento multidisciplinar. Todos os setores trabalhando em conjunto, TI, jurídico, compliance, negócio, trazendo esses indicadores. Pessoal, existem vários tipos de indicadores, né? Eu posso ter um inicial ad hoc, eu posso ter um nível repetível, pensando em COBIT, né? Eu posso ter um nível gerenciado. Aí vai se avaliar os níveis que nós temos e o que nós buscamos de recorrência desse nível e até aumento desses indicadores de maturidade. E aqui vem uma pergunta. Qual o risco que você considera mais crítico? Dentre todo, ok, vocês fazem uma análise de risco. Dentro desses riscos que eu falei aqui, né? Eu vou citar alguns, né? Riscos reputacionais, riscos técnicos, riscos com pessoas. Qual o risco que você considera mais crítico? E não só mais crítico, né? Aquele que ele vai aparecer mais facilmente e que nós temos que tomar ações, no mínimo, de mitigação. Então, eu trago aqui, qual o benefício de aplicação dessa ISO? Aumento da confiabilidade e transparência no uso de um sistema de IA. Redução de riscos legais e reputacionais. Nós podemos ser chamados para prestar informações quanto a essa utilização. Melhoria na tomada de decisão baseada em dados. De novo, o dado tem que ser coerente, o dado tem que ser bom. Fortalecimento da governança corporativa. Se a empresa já tem uma governança dos seus dados, e aqui eu trato de inventário de dados, né? Onde estão os nossos dados? Qual é a qualidade? Importante, eu tenho os dados. Qual a qualidade desses dados que vão ser inseridos no sistema de gestão de IA? Então, fortalece a governança corporativa e alinha com padrões internacionais de compliance e ética. GDPR, local aqui LGPD e outras tantas, tá? Então, estamos terminando aqui, quais são os desafios da implementação? Complexidade técnica e falta de padronização em IA. Escassez, e nós não temos, né, profissionais com competências híbridas, desenvolvedores de sistemas, né? Pessoal de infraestrutura, pessoal de compliance, de riscos, né? Dificuldade em explicar decisões algorítmicas, né? Integração de gestão de risco com processos de negócios existentes. Isso aqui é padrão.
E aí, aqui vem mais uma pergunta na sequência que eu já fiz antes, né? Qual é o papel da liderança? Patrocinar a adoção responsável, alta liderança. Não adianta nós identificarmos, até adianta, tá? Mas vai depender do board, tá? Não adianta a gente identificar oportunidades se não vem de cima para baixo essa decisão. Então, papel de liderança, de board, né, é patrocinar a adoção. Integrar os riscos de IA. Nós já temos uma matriz de risco corporativo, certo? Nós temos que integrar nessa matriz os riscos de IA. Promover a capacitação e conscientização constante. Quebrar paradigmas. Mudar a mentalidade. Só um minutinho, pessoal. Voltando, garantir alinhamento entre inovação e compliance. Temos que ser disruptivos? Sim. Temos que pensar em inovação? Sim. Temos que tratar transformação digital? Sim. Temos que adotar um sistema de IA? Sim. Ok. Mas nós temos que pensar em todo o compliance que nós temos, que deve ser analisado. Legal? Aí vem aquela pergunta, né? Quem deve assumir a responsabilidade pelos riscos da adoção de um sistema de IA? Eu vou trazer uma percepção minha aqui, tá? Começa acima para baixo. Se nós não tivermos a alta direção engajada, já não começa muito bem. E aí, a responsabilidade para baixo, ela é compartilhada. Não tem um dono, um risco pode ter vários donos, e é assim que funciona, né? Então, nós podemos ter, dentro desse comitê, né, que nós vemos de riscos de ar, aqueles principais stakeholders, nós estaremos compartilhando, lembra risco? Nós estaremos compartilhando os riscos com os principais stakeholders da organização. Eles são responsáveis pelo resultado também, não somente o nosso setor de TI. Nós estaremos compartilhando. Já estou respondendo aqui. Se alguém trouxer mais respostas, fique à vontade. Último slide, então. A implementação de IA traz riscos. Sim. E o risco, ele se manifesta em falhas. E a ISO 23894, ela orienta buscando garantir a confiança, segurança e governança no uso da tecnologia dentro de um ciclo de vida de um sistema de inteligência artificial. Então, aqui traz um contexto geral de tudo que nós falamos até aqui. A IA poderosa é poderosa, né? O pessoal aqui que trouxe para nós aqui, temos uma IA poderosa. Mas a IA poderosa, sem controle, vai gerar riscos poderosos. Tá? Então, a governança não é burocracia, é confiança. A ISO não limita a inovação, ela reduz a chance de fracasso. Então, temos que seguir sistemas, temos que seguir frameworks, tá? E o risco de IA não é apenas técnico, como eu falei, é legal, é ético, é social e é estratégico. Último slide aqui, ó, a confiança. E aqui vem uma relação de confiança. A inteligência artificial depende da transparência, da ética e da gestão responsável dos riscos. Brian, passei para ti aqui a apresentação. Quer abrir de novo aí, fica à vontade. Maravilha. Legal ver aí. Guardiões, quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar para a gente aqui no chat. Se alguém quiser abrir o microfone e câmera, fiquem à vontade de questionar também o Veig sobre qualquer um desses pontos aí. A ideia principal hoje, né, obviamente, era a gente falar, então, sobre todo esse tema de inteligência artificial voltada, né, mais para ISO, num formato um pouquinho diferente, obviamente, do que a gente vê no modelo tradicional. E tenho certeza que este conteúdo, como muitos outros que a gente trouxe, né, sempre a gente busca trazer um formato um pouco diferenciado aí para fazer cada vez mais sentido para vocês, né? E aí, claro, vi que hoje a interação foi um pouquinho baixa aqui, acho que o pessoal tá de vergonha de comentar, talvez, né, Veg? Mas legal. Percebo sim que muita gente já está utilizando a inteligência artificial, né? E esse ponto é bem importante de a gente conseguir utilizá-la da forma correta, né? A gente conseguir utilizar a IA num formato que ela, obviamente, esteja alinhado com os objetivos da empresa, mas principalmente pensando na segurança. A gente fala muito que, às vezes, quando a gente
dentro da empresa a gente força, né, a não ser utilizada alguma ferramenta e o pessoal quer utilizar aquilo, as pessoas sempre vão dar um jeito de utilizar. E aí, muitas vezes, acaba sendo uma utilização no formato incorreto, né, e às vezes até prejudicando aí, até abrindo informações aí da empresa, muitas vezes, para fora, né? Justamente quando a gente não pensa sobre todo esse risco aí que pode trazer para o negócio também. E é uma ferramenta que, de novo, né, da mesma forma que ela traz muitos pontos positivos, sempre tem que cuidar, porque ela também é utilizada para algum tipo de ataque, algum tipo de vulnerabilidade. Então, quanto mais a gente utiliza algo, valida, né, antes da utilização e utiliza num formato correto, melhor vai ser toda a nossa organização aí também, né? A gente teve um questionamento aqui, Veg, do Luiz Otávio, ele pedindo no seguinte, né? Implantar modelos de IA localmente pode ser viável e diminuir os riscos? Aí vem aquele viés, né? On-premise ou nuvem. Depende. Depende do que tu já tem de segurança no teu ambiente on-premise. Tu já tem requisitos de infraestrutura e de sistemas seguros? Já tenho. Toca. Fernando, a minha estrutura eu não consigo garantir. Por N razões, certo? Então, tu pode pensar em um ambiente em nuvem. Só que, de novo, segurança da informação na relação com fornecedores, tá? Tu tem que ter todo um olhar de relacionamento com esses players globais de nuvem, no que tange a privacidade e segurança dos seus dados. Mas, localmente, não tem problema, né? Uma nuvem privada, localmente sim, mas tu já tem que ter esses requisitos também de segurança, tá? Não tem o certo ou errado. Tu tem que pensar em segurança. Já estou seguro localmente? Sim, não tem problema, tá? Tenho redundância, tenho contingência, tenho boas práticas, tenho ferramentas, tenho processo. Legal. Senão tu vai ter que delegar a alguém esse contexto, tá? Até colaborando, né, com esse questionamento também, tem um ponto que é importante ressaltar, né, de que se a gente utilizar, por exemplo, uma IA local, ela pode sim reduzir risco, porque, teoricamente, teria um maior controle sobre os dados que estão ali, né? Então, ele ajudaria, digamos assim, a qualidade de conformidade, de privacidade, porque, teoricamente, nenhum dado sensível seria da rede. Mas, claro que, para isso, a gente precisa, obviamente, ter diversos controles ali para utilizar, né? A gente teria menos dependências de terceiro, né? Então, toda aquela questão de riscos de fornecedor, ele acaba reduzindo também. E a segurança operacional, né? Aí a gente vai ter, querendo ou não, uma superfície de ataque ali, de certa forma, menor do que utilizar ali várias, por exemplo, em locais externos, né? Mas a gente não pode deixar de lembrar que continuam alguns riscos, alguns podem talvez aumentar, que aí é muito daquela questão de um risco mais técnico de desempenho, né? Porque se a gente olha o modelo local, ele pode ser menos poderoso do que, por exemplo, uma API utilizada em nuvem, né? Pela capacidade de recurso ali que a gente pode ter. E aí, claro, né, quando a gente falar de IA, dependendo do modelo que tu utilizar, a gente pode ter necessidade de uma infraestrutura mais cara, né, especialmente ali quando a gente fala de uma IA generativa. A gente tem os riscos de segurança de modelos também, né, então se a gente tem isso interno, a gente acaba sendo responsável por hardening de servidor, por controle de acesso, por patching, por detecção de ataques ali por exemplo, um prompt injection, né, então, tudo isso a gente tem que estar ciente também, toda a questão de atualização, de manutenção, né? E aí, pensando, obviamente, toda a questão de qualidade aí para a gente manter, né? Então, até para colaborar um pouquinho ali com o questionamento do Luiz. Obrigado pelo questionamento. Legal, gente. A apresentação ela fica depois disponível também nos nossos canais, então o pessoal está questionando ali no chat também, depois a gente libera ali por dentro da comunidade o local para acesso. Beleza, gente? Maravilha. Então, hoje, né, especialmente aqui pelo webinar de número 55 e o nosso último webinar aqui do semanal do ano, né? Então, fica um agradecimento especial aí a todos os guardiões que caminharam com a gente aí neste ano, né? Para toda a comunidade ali do WhatsApp que está conosco, no pessoal que nos acompanha no Instagram, né? Que nos seguiu em todos os eventos aí. E a gente busca seguir, obviamente, sempre crescendo ali com base no nosso propósito também, né? A gente teve muita troca, muita informação, muito networking acontecendo nesse ano, e foi algo muito bacana ali de ver essa comunidade engajada, né, com a gente. E 2026 a gente está preparando bastante coisa aí para crescer ainda mais toda essa comunidade, né? A gente gosta de falar que o Guardião ele não anda só, então cada vez mais a gente vai estar buscando unir todos aí para que essa comunidade cresça o máximo possível, tá certo?
Guardiões, muito obrigado novamente por todo esse ano de 2025, né, por estarem presentes com a gente. Lembrem que a gente segue, obviamente, todas as comunicações ali por dentro da nossa comunidade. Quem tiver dicas, sugestões ali de conteúdo, fiquem à vontade também de passar para a gente. Quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar ali também. E não precisa ser algo específico, né? Mas qualquer dúvida de forma geral, coloca ali que tem muita gente na comunidade colaborando bastante, ajudando em todos os temas, tá certo? Veig, obrigado de novo pela tua presença hoje, Obrigado. né? Por todo esse conteúdo que tu apresentou para os Guardiões. Grande valia, um conteúdo bem interessante e importante também, principalmente para os dias de hoje. E peço, né, todos aí que sigam nos acompanhando nas redes, na comunidade, que logo, logo a gente coloca algumas novidades aí para o próximo ano, tá certo? A gente não segue com webinars no próximo mês agora de dezembro, mas a gente vai seguindo com conteúdo ali dentro da comunidade, então por ali a gente vai ter ainda bastante troca para seguir. Agradeço novamente a todos, obrigado Veig, obrigado Guardiões, e até a próxima. Obrigado a todos. Grande abraço a todos, valeu e obrigado pelo ano. Até mais. Um excelente dia a todos. Fiquem bem. Valeu, obrigado.